Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aí nesse pós-jogo, né? Segue aí a arbitragem sendo avaliada pelos especialistas. O pessoal da ESPN trouxe aí a Renata Ruel para estar falando o que que houve ali naqueles lances bem polêmicos e capitais do jogo, né? Teve ali o Abel também, pós-jogo, falando também da situação ali das faltas, do primeiro pênalti. Além disso também, já estão pensando, né, obviamente, na quarta-feira, outro jogo decisivo, esse sim, de fato, decisivo, não pode perder de jeito nenhum. Então o vídeo tá bem completo, vamos estar reagindo junto, tá bom? Depois a gente volta com mais notícias aí do Verdão. A gente começa trazendo as novidades e as informações que envolvem a arbitragem. Por isso a Renata Ruel está aqui com a gente. Tudo bem, Rê? Bom dia. Não sei se é tão bom assim de novo, né? Já que eu tô aqui. Mas polêmicas não por faltam. você, bom dia. Bom dia. Bom dia. Polêmicas não faltam pro dia de hoje. A gente conversou com a comissão da arbitragem, tá? E a gente vai trazer qual que é a visão da CBF em relação ao que aconteceu ontem. Mas vamos começar mostrando como o VAR, então, analisou esses lances que são talvez os mais polêmicos do jogo, tá? Então a gente separou aqui a questão do pênalti no começo do jogo, que o Palmeiras reclama em cima do Gustavo Gomes, e depois o pênalti marcado também em cima do Pedro. Vamos ver como o VAR e o Wilton avaliaram ali em campo. Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda, Wilton, aguarda. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência, não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços da costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Cuida na falta. Ataque. Pode jogar aí. Cara, eu não vi nada de errado aí não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo certo. Tá marcado que estiver no... Tem o trombar, um encontro aí, não foi nada. do Ataque. Pedro ali, tá? Possível penal. Campo marca o pênalti, tá? Não possível falta de ataque antes. Vamos ver o possível penal, tá? Ó, que tem que chegar Esse é a um origem pisão lá no dentro rock, da tá? Claramente tem um Igual pisão tem rock, que teve impacta na vários queda dele. gols. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado, só vamos checar o APP, tá? O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Já foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante, que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? Rê, aí tá claro então como a arbitragem avaliou os lances. Você concorda com a avaliação? Não, eu não concordo com a avaliação. Primeiro, no pênalti no Gomes, não é um braço de referência. Uma coisa é eu ter um braço de referência, até de proteção, de disputa de bola de jogador. Outra coisa é eu fazer um movimento para frente, inclinando o meu corpo, com o braço esticado. O jogador, em nenhum momento, ele sobe para cabecear ou disputar essa bola. O Gomes vai, e a hora que o Gomes vai cabecear... É o Jorginho, né? Isso. Ele só vai no corpo do adversário. E tem, sim, a ação de empurrar. Tem, sim, a ação de impacto. Não é só um braço de referência. Ó, eu tô aqui. Ó, você tá aí. Não. Tem essa inclinação do corpo para frente, tem a ação de empurrar. Para mim, dentro da regra, um pênalti claro. E esse é o problema. Mais um erro claro que... a arbitragem comete. Na sequência, e depois a gente avalia, mas tem a outra revisão da questão do pênalti em cima do Pedro. Acho que o pênalti ali, o lance do Fux no Pedro, ali tá muito claro que é pênalti, né? Exatamente, eu acho que a ação do Fux no Pedro é de pisão e é pênalti. A questão é antes. E até pelo áudio do VAR, eles falam que o lance do Vitor Roque, eles não podem avaliar, analisar, porque não faz parte do APP. Isso mostra, mais uma vez, que não entendem de futebol. O protocolo do VAR não fala que você deu um toque para o lado, deixou de ser APP. Não, é você entender de futebol e entender o que é uma fase de ataque. O que é você estar numa organização ofensiva, né? E você já ir diretamente pro ataque. Nenhum defensor do Palmeiras toca a bola. Depois dessa roubada de bola com falta no Vitor Roque, a bola toca em 4 jogadores, ó. Aí você tem um toque pro lado e aí tudo sim vertical. E aí sai o pênalti. Isso é entender de futebol, que a gente fala que a arbitragem não entende. A hora que a arbitragem ignora que isso é fase de ataque e é um APP, mostra novamente que não entende o jogo.
Não é início de uma nova jogada? Não é o início. O toque do lado não, Bruno. Automaticamente, em quantos segundos você vê ali a fase de ataque e o pênalti acontecendo. E aí, lembrando que é importante a gente falar. A gente fala de APP muito, tá acostumado a ver APP, né, que é o início da fase de ataque em gol. Houve Esse falta. É o passo pra trás, ok? Mas aí você tá ainda na jogada de ataque, ó. É a mesma jogada, né? É a mesma jogada. É uma fase de ataque. O time tá atacando. É você entender de organização, de tática. E que a nossa arbitragem não entende. E num pênalti, assim como num gol, você também pode rever, né? Se houve um APP ou não. O protocolo te dá isso. E para mim, ali, a falta no Vitor Roque já é clara. Era APP, sim. E para mim, o erro já começa aí. Quer acrescentar, Mari? Eu fiquei só com uma dúvida, porque, assim, eu tenho a impressão de que esse lance em cima do Vitor Roque, Danilo e Vitor Roque, era uma clara oportunidade do Palmeiras puxar um contra-ataque. Porque ele tenta se projetar para conseguir... E ele faz muito bem isso, né? O Vitor Roque, assim como o Pedro. Ele usa aquele corpo de pivô para virar e sair jogando. O Danilo tira ele da jogada. E aí... Não acho que ele tá com o corpo muito solto? Não, eu não acho que ele tá com o corpo muito solto. Mas a minha dúvida é... O lance acontece, o gol sai... Pênalti. O pênalti, sai, aí gol. Por que o VAR entende que ele não precisa revisar essa falta, sendo que em outros tipos de jogada, quando sai gol e tem uma falta lá atrás, uma roubada de bola ainda no campo defensivo... Porque o VAR ali avaliou que o passe para trás é o reinício de uma jogada. Eles acham que não é o chamado APP. É isso. Ele considerou que o passo pro lado... Mas a própria ação do Vitor Roque é de disputar a bola para poder sair em contra-ataque? Então, mas é por isso que eu falo. Para mim, é mais um erro do VAR. É falta de entendimento de jogo do que é uma fase de ataque, início da jogada, roubada de bola. Porque ali, você não precisa nem revisar o Fux depois. Sabe, ali pra mim a falta no Vitor Roque já é clarinha. E você achou que foi falta no Fux? No Fux, se você entra na questão da regra de empurrar, eu acho que é o mesmo critério do Gustavo Gomes. E até o André Kfouri falou isso ontem. Se você acha que é falta no Gomes, pra mim é falta. Por quê? Porque aí você também tem a questão da regra. Quem ocupa primeiro aquele espaço? O VAR até fala que é o Fux que vai na ação. Mas pelas imagens que eu vejo, o Fux ocupa aquele primeiro espaço e o Pedro vem. E tem até uma imagem de trás do gol que o Pedro faz assim com as duas mãos. Se ele empurra, é falta. O primeiro lance, ele acontece com 2 minutos de jogo. Internamente, a avaliação do Palmeiras, essa informação não é a opinião nossa aqui, a avaliação do Palmeiras é que aquela pressão toda durante a semana tem consequência em o VAR não intervir. Você acha que isso acontece? Bruno, eu acho que isso é uma questão muito importante para a gente falar. Primeiro que a gente fala assim, tem que profissionalizar. Profissionalizar vai resolver. Resolver o quê? O que é profissionalizar? É você pagar um salário fixo para o árbitro e dar treinamento constante? Não é só isso. Como você treina, o que você treina, quem te dá o treinamento. Esses árbitros passaram uma semana inteira na Granja Comari treinando para sair de lá e cometer erros claros de novo. Ou seja, não é só o treinamento, não é só você profissionalizar, é como profissionalizar. Para mim, e aí isso é minha sensação, tá? O Wilton, que é um árbitro de Copa do Mundo, ontem, com esse lance, com 2 minutos de jogo, o que me deu a sensação que era um árbitro jovem, apitando o seu primeiro jogo e totalmente inseguro, com medo do jogo. Porque um pênalti claro desse você não dá... eu não vi no campo. Você não viu no campo, você está mal posicionado. Mas você acha que isso é por conta da discussão toda? Eu acho que a pressão que fizeram em cima da arbitragem, entendeu? Durante essas semanas, 2 últimas semanas, sim, estão fazendo os árbitros entrar em campo com medo. Porque o Palmeiras não gostou, hein, Edu, dessas declarações do Boto e do Felipe Luiz e ainda da repercussão toda das decisões da arbitragem, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Muito bom dia a você, ao Jailson, a Mari, ao Fã de Esportes. Palmeiras voltou do Rio de Janeiro com essa reclamação no chamado jogo de 6 pontos. Não perdeu a liderança,
tem uma vitória a mais que o Flamengo, tem o mesmo número de pontos e agora tem uma semana extremamente importante para o restante da temporada. Quinta-feira em Quito, a LDU pela semifinal da Copa Libertadores, e se a gente chamou esse jogo de 6 pontos, tem que chamar o próximo também, domingo no Allianz Parque, 20h30, contra o terceiro colocado, Cruzeiro. É uma semana bem complicada para a equipe do Palmeiras. Bem, a arbitragem esteve realmente como ponto principal do pós-jogo para o Palmeiras. O Anderson Barros deu declarações à assessoria de imprensa do Palmeiras, não concordando com declarações do Boto, não concordando com algumas declarações do Felipe Luiz. Mas o Palmeiras vai agir, segundo o próprio Palmeiras, pelo protocolo. Vai manifestar toda essa insatisfação na reunião dos clubes com a comissão de arbitragem nesta segunda-feira. São 3 lances que a nossa rede digital e também o site apurou. Primeiro, esse pênalti claríssimo em cima do Gustavo Gomes no início da partida. E depois, faltas que originaram o segundo gol do Flamengo. Tanto no início da jogada em cima do Vitor Roque, como também no Bruno Fux, antes da marcação do pênalti que foi cobrado pelo Jorginho. São as 3 principais reclamações, além, claro, do que disse o Gustavo Gomes, que fez o segundo gol do Palmeiras, sobre aquilo que o Wilton, o árbitro da partida, da forma como ele se comportou ao final do jogo, na comunicação com os jogadores do Verdão. Vamos acompanhar o Abel Ferreira falando um pouquinho da arbitragem deste jogo, que foi uma decisão ontem lá no Maracanã. Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos, e cada um tira as suas ilações. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. Já falei suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Podíamos ter feito, se foi em condições normais, a primeira oportunidade, podíamos não fazer gol, porque é um penalti claro, e podemos não fazer gol. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu, ele é o melhor árbitro brasileiro. Muito bem, tá então Abel Ferreira citando esses 3 pontos, Bruno, importantíssimos, reclamados pelo Palmeiras. Time viaja amanhã para Quito para o jogo de quinta-feira, o Everton fora, e para domingo contra o Cruzeiro, Piquerez suspenso também fora, Brunão. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte aí, um corte muito bacana, bem completinho, né, que a gente trouxe aqui para estar reagindo junto. A gente pôde acompanhar ali ainda um pouco dessa polêmica de arbitragem. O Abel não quis falar muito diretamente, mas o Palmeiras ali vai tomar as providências, né, vai manifestar sua insatisfação, afinal era um jogo muito grande que qualquer detalhe faria diferença. E, obviamente, ali um pênalti no início do jogo, ou as faltas que não foram marcadas, então acabaram prejudicando demais, de fato, o Palmeiras, que estava jogando bem, começou ali melhor do que o Flamengo, né? A gente pôde ver na transmissão os comentaristas também acompanhando e falando que mesmo o Palmeiras estando jogando fora de casa, ele estava indo para cima, estava conseguindo encurralar o Flamengo ali, mas obviamente que a partir do momento que você tem um pênalti ali que não é marcado, aquilo ali pode mudar o destino do jogo, e assim foi feito, né? Depois o Flamengo conseguiu fazer seu gol ali, né? Um jogo bem disputado, mas sem dúvida nenhuma o árbitro acabou chamando toda a responsabilidade da partida, prejudicou demais o Palmeiras, e agora a gente infelizmente virar a página, a bola para frente, continuamos líder ali com 61 pontos, temos critério de desvantagem, né? E temos esse jogo importantíssimo aí no meio de semana. Então o foco agora tem que ser total esse. E é isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já que ficaram aqui até o final, não esquece de dar o like para estar dando uma moral pra gente, tá bom? E também se inscreva aí no canal. Afinal, a gente tem notícias diárias aí do Verdão. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!